O nosso clima, o tempo que a gente sente todo dia, é moldado por forças que, na maioria das vezes, a gente nem consegue ver. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar na física invisível das ondas atmosféricas e descobrir como elas podem, assim, do nada, criar ventos com a força de um furacão. Para começar, vamos pensar num verdadeiro enigma. Imagina só, um dia lindo, céu azul e de repente ventos com força de furacão aparecem, bem ali, do lado de uma cadeia de montanhas. Como isso é possível? Pois é, a resposta está num fenômeno que é quase sempre invisível. E a resposta é ondas atmosféricas. Basicamente são perturbações no ar. Elas não carregam o ar de um lugar para o outro, mas, olha, elas transferem energia. E transferem de uma forma tão poderosa que podem mudar drasticamente o tempo em questão de minutos. Então, para a gente entender tudo isso direitinho, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos ver como o invisível se torna visível. Depois, as regras básicas de qualquer onda. Aí a gente conhece a família de ondas da atmosfera, entende o que acontece quando elas viajam por aí e, por fim, como tudo isso de fato muda o tempo. Ok, vamos lá. Muita gente pensa na atmosfera como, como uma coisa só, um bloco de ar uniforme. Mas a verdade é que ela é um fluido super dinâmico, cheio de estruturas complexas. E apesar de as ondas em si serem invisíveis, elas deixam pistas, sabe? Os efeitos delas aparecem em todo lugar. Informações de nuvens bem esquisitas, naquelas rajadas de vento violentas e repentinas, ou até em pequenas mudanças na pressão que só instrumentos sensíveis conseguem pegar. Então tá. Mas o que, afinal de contas, é preciso para criar uma onda? Parece complicado, mas na verdade, a gente só precisa de dois elementos fundamentais. A lógica é bem simples. Para ter uma onda, alguma coisa precisa ser tirada do lugar e uma força tem que puxar essa coisa de volta. É a tal da força restauradora. E claro, tudo isso precisa de um lugar para acontecer. Um meio, que no nosso caso é o ar. Imagina uma bola presa num elástico. A gente puxa a bola, o elástico atrás de volta com tudo, né? Mas pela inércia, ela não para no lugar, ela passa direto. E aí começa a balançar, a oscilar. É exatamente assim que as ondas nascem na nossa atmosfera. E esse movimento pode acontecer de duas formas básicas. Tem as ondas em que as partículas de ar vão para frente e para trás, na mesma direção da onda, tipo uma sanfona, essas são as ondas sonoras, e tem as outras, em que o movimento é para cima e para baixo, perpendicular à direção da onda. Pensa numa rolha boiando na água, subindo e descendo. Essa é a ideia das ondas de gravidade. Certo. Com essas regras em mente, a gente descobre que a atmosfera tem toda uma família de ondas. E o que define cada tipo é justamente a tal da força restauradora específica que atua sobre ela. Os três protagonistas dessa história são as ondas sonoras, que nascem da compressão do ar, as ondas de gravidade, que são movidas pela flutuabilidade, o famoso sobe e desce do ar mais quente ou mais frio, e as gigantescas ondas planetárias, que são o resultado direto da rotação da Terra. E aí a coisa fica ainda mais interessante, porque às vezes essas forças se combinam. E quando isso acontece, elas criam ondas híbridas, que são responsáveis por alguns dos fenômenos meteorológicos mais complexos que a gente conhece. Agora um ponto super importante. A atmosfera não é igual em todo lugar, ela tem camadas. E o que acontece com a onda depende totalmente da camada que ela encontra pelo caminho. Pensa no céu como um bolo de camadas, sabe? Cada camada tem uma velocidade de vento diferente, uma estabilidade diferente. Essa estabilidade, aliás, é medida por uma coisa chamada frequência de Brunt-Väisälä, que, trocando em miúdos, nos diz o quão teimosa uma porção de ar é para sair do lugar para cima ou para baixo. Então, quando uma onda está lá, subindo, e de repente dá de cara com a divisa entre duas dessas camadas, ela pode simplesmente bater e voltar, ser refletida, como a luz num espelho. E quando isso acontece, a energia da onda fica presa, confinada, ali na parte mais baixa da atmosfera. E essa energia toda concentrada pode levar a eventos extremos, como aquelas tempestades de vento super fortes. Mas e se a onda não for refletida? Bem, aí ela pode encontrar outra coisa pelo caminho, um nível crítico. O que é isso? É basicamente um ponto onde a onda fica presa. Ela simplesmente não consegue mais subir. E toda a energia que ela carregava é completamente absorvida pelo vento ao redor. É quase como se ela caísse numa areia movediça atmosférica e desaparecesse. Chegamos ao ponto crucial. Toda essa física invisível de reflexão, aprisionamento e absorção tem consequências enormes, bem reais, aqui no nosso mundo. Vamos voltar àquele nosso quebra-cabeça do início. Lembra da tempestade de vento de Boulder?
Foi exatamente isso que aconteceu lá. Um exemplo perfeito de uma onda atmosférica que foi aprisionada. A energia foi se acumulando e, de repente, despencou montanha abaixo com uma violência absurda. Então, é importante entender que essas ondas não são só um ruído no sistema. Elas são, na verdade, a arquitetura invisível da nossa atmosfera. Elas movem energia e momento pelo planeta todo. Elas criam a turbulência que afeta a aviação e, pasmem, elas podem até organizar pequenas tempestades isoladas em sistemas gigantescos e perigosos. Entender essas ondas muda completamente o jeito como a gente olha para o céu. Ele deixa de ser só um pano de fundo azul e se transforma num oceano de ar, dinâmico, fluido. E agora, quem sabe, da próxima vez que uma rajada de vento repentina passar, a pergunta na cabeça seja outra. Qual foi a onda invisível que acabou de passar por aqui?